O capítulo é o primeiro, e eu vou ler o verso 15. Só que antes de ler, quero pedir para você ficar concentrado, dar boas-vindas aí para todos que estão aqui, mergulhar mesmo na palavra, as pessoas que estão em casa, mergulhem na palavra. É desbloqueador. Talvez te confronte um pouquinho, mas eu te garanto, vai dar uma liberdade como nunca antes. A palavra diz assim, a partir do verso 15: Então Noemi a aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta também com ela. Ao que lhe respondeu Rute: Não insistas comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Rute estava decidida a seguir em sua companhia. E por isso não se opôs mais a ela. Amém? Aqui é duas viúvas, falando de uma terceira, mas são duas viúvas. Tivemos aí no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e alguns me questionaram assim, por que o pastor não posta nada, não põe nada? No dia de aniversário eu gosto de mandar, às vezes, um alô para a pessoa, mas o Dia da Mulher eu não ponho, eu não vou te dar, e não vou te dar uma explicação. Eu vou te dar uma intenção de pensamento. Você vai pensar depois que eu falar. 2 motivos só para eu não colocar uma homenagem. Primeira coisa, pela origem. Tudo que eu faço pautado na origem. Busca depois do culto, não agora que você está vendo aí, busca depois, vai pesquisar a origem desse Dia da Mulher do dia 8. Depois você buscar a origem, você vai ver. Tudo que a gente faz é na origem. Meu casamento é pautado na origem. Qual é a origem do casamento? Então eu tenho que andar nessa origem. A origem é o que vai direcionar a nossa vida. Você quer saber como que você vai bem na empresa? Vai para a origem. Originalmente, como que um empresário age? Vai na origem que dá certo. Vai casar? Como que se casa? Vai na origem. Tudo é na origem. Então, primeiro motivo para eu não colocar nada nesse dia é esse, a origem. O segundo motivo é que eu acho injusto, é por injustiça. O primeiro é por causa da origem, o segundo porque eu acho injusto. São 365 dias no ano. Cada dia tem 24 horas. Eu vou pegar um dia desses 365, pegar uma frase de 30 segundos, onde se lê em menos que isso, que o pessoal não tem paciência de ler coisa grande, para homenagear alguém que é tão importante. Eu acho injusto pelo que elas representam, pelo que a mulher representa. Ela representa muito todo mundo que está aqui, inclusive eu, você que está me vendo aí, todos que estão aqui ficaram 9 meses dentro de um útero feminino de uma mulher. Pode ser ateu, pode ser religioso, pode ser idoso, pode ser jovem, criança, qualquer ser humano, já começa aí. Ele ficou 9 meses lá dentro do útero de uma mulher. Quando sai dali, ele ainda vai ser amamentado, alimentado por esta mulher. Aí, a gente passa o tempo, a gente vai crescendo, se vai para uma creche, tem mulheres lá. Se vai para a escola, tem diretora, tem professora. Você vai no mercado, a atendente da padaria é uma mulher. Você vai comprar um marmitex, provavelmente é uma mulher que cozinhou. Você vai fazer tudo que você for fazer, é uma mulher. Então nós passamos a nossa vida inteira cercado por mulheres que estão servindo. Aí eu vou pegar 30 segundos de um ano para falar que ela é importante? Não, ela vale muito mais do que isso. Muito mais. A mulher é muito mais valiosa que isso. Muito mais preciosa do que isso, a palavra diz. Pastor, mas aí tira o proveito. Eu não vou tirar proveito porque
Aquela mulher que ia atrás de Paulo, dizendo: olha, eis aí um santo homem de Deus. Era mentira, era verdade? Era verdade, mas ele expulsou o demônio dela. Por quê? Deus não precisa de ajuda. Então eu não preciso de um dia com a origem que é para me ajudar a enaltecer uma mulher. Então nós temos mães, esposas, tias, avós. Então esse é o meu ponto de vista. É por isso que eu não coloquei nada naquele dia. Mas eu estou falando aqui muito mais de 30 segundos do valor que ela tem. Estou numa igreja que a igreja nós entendemos que é representada pela mulher. Cristo ele olha para a sua igreja, ele entende como a esposa. Enfim, a mulher vale muito. Ela é muito preciosa. Muito preciosa. Você que é mulher, se valorize. Se valorize porque você vale muito. Você não tem preço não, é um valor inestimável. O que seria de nós? O que seria de mim sem mulher? Nasci do útero de uma, fui amamentado por uma, fui educado por várias. Então as mulheres, elas merecem todo tipo de homenagem, não só de 30 segundos, tem que ser lembrada todos os dias, em todos os momentos de cada dia. Amém? Pastor, mas e se eu colocar? Coloque o que quiser, é o meu ponto de vista, eu só estou dizendo por que eu não fiz. Aí para o questionamento. Amém? Só para isso. Só para não me questionar, é um direito que eu tenho, pela origem que tenho, pelo que eu conheço e eu estudo. Amém? Mas quem fez, tira proveito. Amém. Não estou julgando absolutamente ninguém, eu só estou dizendo que eu não coloco por isso. Porque eu acho muito injusto diante da grandeza de uma mulher. De uma, agora imagina várias, né? Amém? E o Senhor me deu para falar exatamente aqui de 3 mulheres. Olha que interessante. Ruth, ela é a nora. Eu vou dar um apanhado assim rápido, bem geral, para quem não conhece. Noemi é uma senhora que tem 2 noras, Ruth e Orfa. Orfa, não é órfã, é Orfa, é o nome dela. Orfa e Ruth são noras de Noemi. Noemi, eles saíram de Israel, eles foram para Moabe. Chegando lá, morre o marido de Noemi, ela fica viúva. Morre o marido de uma das filhas, da Orfa, a Orfa fica viúva. Morre o marido de Ruth, Ruth fica viúva. Aí sobra uma viúva com as 2 noras que também são viúvas. Esse é o contexto. E ali, o que você leu comigo é que Ruth fala para a sua sogra. A sua sogra, ela vai dizer, porque a sogra quer despedir ela, a sogra quer enviar ela. A sogra quer que ela vá embora, porque a sogra está se sentindo muito mal. Acabou dinheiro, acabou provisão, acabou alegria, acabou a vida desses companheiros. No caso dela, ela perdeu o marido e ela perdeu 2 filhos. As outras 2, Orfa e Ruth, perderam maridos. A Noemi perdeu o marido dela e ainda 2 filhos. Então ela está sofrendo. E ela fala agora, no meio desse sofrimento, as noras estão ali, e ela vai falar para Ruth: pode ir embora, você pode deixar, eu vou voltar para a minha terra, volta lá para o seu Deus, porque ela era moabita, ela era gentílica, do povo gentil, não era de Israel. E aí ela sai com essa pérola e diz assim: de jeito nenhum, verso 16, volta lá, Ruth 1,16, não insista comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que morreres, morrerei eu, e haverei de ser sepultada, aí. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se de outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu, diz o texto. Compreendeu quanto que Ruth estava decidida a seguir em sua companhia. E por isso ela não se opôs mais a ela. E aí as 2 foram caminhar. Mas e a outra nora? O tema da mensagem é a história de cada vida. A história de cada vida. Nessa história de hoje,
que não é uma história comum, é uma história verídica, um fato real do passado, narrado nas Escrituras, tem a ver com a minha e a sua. Por isso que aqui é a história de cada vida. E a história de Ruth com Noemi é essa: elas vão voltar debaixo de um peso de luto, angústia, mas as duas estão juntas, porque Ruth faz uma aliança com a sua sogra. Falam tão mal da sogra, ela fez aliança com a sogra. Agora que ela podia se ver livre, não, aonde for eu vou, aonde a senhora estiver vivendo eu vivo, o que comer eu como, se não comer eu não como, eu vou ficar ali, ó. E aí ela faz essa aliança com ela. Essa é uma das histórias. Só que a outra cunhada, é narrada também no verso 14. Ruth 1,14, diz assim: elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra, lhe deu um beijo de despedida, porém Ruth permaneceu com ela. Ruth permaneceu com ela. Elas choraram porque era um momento de despedida, de decisão. Era um momento, é um tópico assim, tinha que decidir. Não tem mais nada, não tem marido, não tem provisão, não tem mais nada, então tem que decidir agora. Aí elas choram, se abraçam, e no verso 14, Orfa vaza, ela vai embora. Ela dá um abraço aqui de despedida, dá um beijo, e ela vai. Só que diz que Ruth permaneceu, mas Orfa, ela abraçou e ela foi embora. Eu creio que você também tem, muita facilidade para começar as coisas, mas muita dificuldade para terminá-las. Nós temos muita facilidade para dar início, mas temos muita dificuldade para pôr um fim. Temos muita facilidade para entrar, por exemplo, no namoro, entrar numa empresa, entrar num relacionamento, entrar numa igreja. Nós temos muita facilidade para dar essa entrada nas amizades, temos essa facilidade, mas é muito difícil sair. É muito difícil esse desligamento, essa partida. É muito difícil esse desligar, esse sair. A nossa facilidade é sempre oposta, ela está sempre fácil para começar. E do ser humano almático, do jeito que é, fica mais difícil ainda. E aí, com essa dificuldade toda que se tem para desligar, ainda assim Orfa se desliga e vai. A Orfa, ela se desliga e ela vai. E essa palavra, embora ela vai trazer para você talvez um pouco de confronto, ela traz um alento, ela traz um refrigério, porque nós precisamos aprender com essas mulheres, com essa história, não é uma história comum. Deus, veja bem, Ele nos fez num patamar assim, para que eu seja amigo dEle, porque Ele é meu amigo. Mas nem todos são amigos do Senhor, mas Ele é nosso amigo. Ele nos informa, nos protege, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós em todo o tempo, analisa bem. Você levantou de manhã, você está aqui, você tem carro, você come, tem um abrigo, tem um lugar seguro, tem ar-condicionado, você está bem, está tão bem. É Ele que cuida da gente, Ele cuida de nós em tudo. Ele dá o salário, Ele dá a provisão, Ele dá o cuidado, Ele dá as amizades, Ele ajuda nós em tudo, Ele nos cerca. E só que Ele faz isso conosco, embora eu não seja talvez tão amigo dEle, e muitos não são nada amigos dEle, até não gostam nem que fale dEle, mesmo assim, Ele não implora para ninguém. Então, Ele deixa isso para nós. Então, Ele não gerou a mim, não gerou a você, não gerou você, não gerou você que está me vendo, para que você viva implorando o amor, a atenção, a amizade de alguém. Nós não fomos feitos para implorar nada para ninguém. Em termos de afetos, isso tem que fluir de forma natural. Nunca deve pedir nada para ninguém. Nada, no sentido de, me ame. Isso é vitimista, faz muito isso com artifícios, né, da alma. Então eu não posso pedir esse tipo de coisa para ninguém. Não fique implorando para amar você. Vai ter que fluir naturalmente. Tem que ser natural. Então não importa o quanto que a pessoa te ajudou, não importa o quanto você ajudou a pessoa, não importa que passado tem. Se ela quiser ir embora, vá. Deixa que vá. Você não vai ver Noemi implorando para que Orfa fique. Ela diz, eu vou dar um beijo e vai. E foi embora. Ela desligou da sogra. Tem uma história, mas aí desligou, foi embora. Não quis dar.
Crédito. Isso não deve estar marcado aí, ou está, mas eu vou dizer para você, o teu destino não está atrelado, amarrado ou ligado a pessoas que saíram da tua vida. Isso é muito sério. O teu destino futuro, presta atenção que isso é muito sério, você de casa, é muito sério. O teu destino, ele não está assim, amalgamado, entrelaçado, ele não está atrelado, amarrado, ele não está de forma alguma ligado a pessoas que saíram da tua vida. Senão elas não sairiam. Se saíram, deixa livre, fique livre. O teu futuro não está ligado ou preso a quem foi embora. Só faz parte do teu futuro aquele que permanece com você. Só. Quem decidiu permanecer com você faz parte do teu futuro. Ruth permaneceu ao lado de Noemi. Então só faz parte do nosso futuro aquele que fica. Então nunca é aquele que vai. E existem duas situações para cada uma dessas partes. E eu vou passar aqui para você. Duas para quem decide ir embora ou para quem decide ficar. A primeira é essa, anota aí. Quem vai com a direção de Deus, ele vai completo. E vai enviado na condição de filho. Anota isso no teu coração, você aí. Quem vai com a direção divina, ele vai completo, não vai faltando nada, ele vai completinho, ele vai enviado, ele vai na condição de filho. Isso é quem vai numa direção. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas idas. Por quê? Porque eu só posso ir debaixo de um comando, de uma direção divina. Divina, eu preciso disso aqui, então eu tenho que entender isso. Está marcado, com a direção de Deus. Se você olhar para Jacó, por exemplo, Jacó ele foi. O irmão dele até queria matar ele, tinha lá um problema, mas aí em vez de intervir, aí o pai, Isaac e Raquel, decidem que Jacó vá. E Jacó vai, só que Jacó vai debaixo de uma direção. Isaac fala para ele, vai na nossa parentela, vai lá para a casa lá da parentela e arruma uma esposa, e vai para lá, porque teu irmão está aí perseguindo, então vai. Ele foi, como ele foi totalmente abençoado, ele foi totalmente direcionado, ele foi completo. Por ele ir completo, no meio do caminho ele vai pousar em uma cabeça numa pedra, ali ele tem uma visão, aquela famosa visão da escada, onde ele via anjos, subindo e descendo, fizeram até canções com relação a isso, anjos subindo e descendo, e ali ele levanta um altar, e ele fala, olha, o Senhor estava aqui, e eu não sabia, e ali ele teve essa visão, e Jacó faz isso, ele está ali indo, debaixo da bênção. Quem vai debaixo da bênção? O Senhor lhe aparece, o Senhor lhe revela coisas maiores no meio do caminho. Quando você vai enviado debaixo da bênção, tem coisas maiores sendo reveladas para você. Então, sempre que você for debaixo da bênção, tem coisas maiores para você guardadas. Tinha guardado para Jacó, tem guardada para você. Eu preciso ir dessa maneira, ir assim, assim foi. Então, ele foi de forma completa. Embora isso é meio raro, mas ele foi de forma completa. Só que tem uma segunda condição. Quem vai sem, lá é com, aqui é sem a direção de Deus, ele vai incompleto e fica na condição de órfão, ou seja, de bastardo. O que é bastardo, pastor? É quem não tem herança. Quem quer andar por sua própria conta, ele não tem herança, ele sai por conta própria, ele vai indo, ele vai embora, pega e vai. Vários casos assim, foi o caso de Orfa, por exemplo. Ela cismou, falou, vou embora. Por que ela não ficou junto? Ela não quis ficar junto. Ela pegou e foi embora. Você vai ver que isso tudo tem a ver conosco. Não foi o caso de Jacó, não foi o caso de Davi. Davi também foi enviado por Jessé. Havia uma afronta de Golias e o pai, Jessé, fala para Davi, vai lá, leva um queijinho, leva lá um alimento lá para os seus irmãos, leva um queijinho lá para o capitão. Aí ele foi, você vê, ele foi. No ele ir, ele deu de encontro com quem? Quem que ele encontra lá? Vamos ver se está bom de história. Quem é que ele encontra? Vou repetir a história. Jessé, os irmãos, os filhos de Jessé estão no campo de batalha.
Os filisteus estão afrontando, estão humilhando, 40 dias de humilhação, humilhando até. Golias está lá, está todo aquele povo afrontando, um pouco com medo. Jessé, por sua vez, não estava muito sabendo de nada, porque é muito longe. Ele pega Davi e fala para Davi, ó, vai lá, leva lá um queijinho para os seus irmãos, leva um alimento e vai. Aí ele deixa as ovelhas sendo cuidadas e ele vai. Aí ele dá de encontro com o quê? Com quem? Golias? Quem acha que é Golias que dá de encontro? Que povo tímido. Sei de casa, com quem que ele dá de encontro? Ele dá de encontro com o destino dele. O destino dele era derrubar Golias. Golias estava no meio do caminho, mas o destino dele era ir para o trono. Então Golias é apenas um patamar desse destino. Então quem vai na condição de filho sempre dá de encontro com o destino. Por isso é importante eu assumir a minha identidade de filho, porque todo filho tem destino. E o nosso destino é trono. Vencedores vão para onde? Para o trono. Dá uma passada na mesa e vai para o trono. Vencedores vão para o trono. Porque são filhos que assumiram uma identidade, mas eles são enviados debaixo da bênção. Então eles vão assim. Só que quem vai por conta própria, como foi no caso de Orfa, aconteceu algo interessante, que a Orfa ela despediu de Noemi, deu um abraço, um beijo, foi. Ali, naquele lugar, acabou a história dela. Você não vai achar livros históricos, você não acha livros paralelos, você não acha, mas acabou. A história de Orfa acaba ali. Acabou a história de Orfa. Não tem mais nada para contar sobre ela. Então anota isso. Quem segue por sua própria conta, Deus não conta e nem leva em conta a sua história. Acabou a história de Orfa. Quando eu quero fazer do meu próprio jeito, indo por minha própria conta, aquilo que eu acho que deve ser e não tem uma direção, Deus não vai levar em conta, e Ele não conta, não leva em conta essa história. Tanto é que essa história é apagada. Dali para frente não tem mais a história de Orfa. Você não acha em lugar nenhum, nem na Bíblia, lugar nenhum. Ninguém mais fala. Acaba a história dessa mulher ali. Por quê? Porque ela quis ir por sua própria conta. Ela foi. Assim foi Orfa. Acabou a história ali. Quem vai nessa direção, ele vai dessa forma. E ela simplesmente pegou e foi. Ela decidiu. O texto diz assim que ela foi por decisão própria. Orfa não teve continuação na sua história. Anota mais isso. Quem toma a decisão é o único responsável pelas consequências da decisão tomada. Poxa, mas ninguém fala nada da Orfa, tadinha. Ela também viúva, sofredora. Tem uma compaixão, tem que ter um relato dela, tem que ter... O nosso Criador, precisa conhecer Ele bem. Eu tô lutando, todo dia eu luto para conhecer um pouquinho mais. Ele age por princípio. Ele não tem dó. Ele tem compaixão, é diferente. Ele ama, só que ele manda para o inferno amando. Porque o amor não é o que ele faz, é a essência, ele é o próprio. Então as pessoas confundem e romanceiam. Não, não é assim. Então quem segue dessa forma, ela decidiu. Então quem toma a decisão é o único responsável. A única pessoa responsável por ter a sua história dali para frente apagada não é ninguém. É só Orfa. Muitas pessoas hoje estão tendo suas histórias apagadas por decisão que tomou. Decidiu andar por conta própria, não tem mais história. Sim, mas ela teve uma história, sim, mas é irrelevante. Ele não leva mais em conta. Ele não quer nem saber, está nem aí. Não faz parte do processo. Então tem pessoas que poderiam ficar assim, bem na vida, com uma boa história, mas no caso dela não ficou. Acabou a história. Ninguém sabe, aliás, ninguém nem se interessa em saber. Eu, por exemplo, não pesquiso. Dei uma pesquisada por causa da palavra para eu não falar bobagem, mas eu vi que Orfa não existe. Não existe mais a partir daqui. Ela despediu e foi. Então quem vai nessa condição? E ela foi. Só que a Noemi não ficou insistindo, deixou ela ir. Por quê? Porque ela queria ir. Ela tinha esse desejo de ir.
Então anota mais um. Hoje tem bastante anotação para você. São anotações que desbloqueiam você em algumas coisas, alguns entendimentos. Anota isso aí. Nunca chore por quem decidiu sair da tua história, mas sempre celebre quem decidiu entrar e permanecer dentro dela. Então não fique chorando por quem quer sair da sua história. Ele quer sair, a decisão própria. O próprio Criador não impede. Como que eu ou você vai impedir? Deixa que vá. Só que quem vai arcar com a consequência dessa ida é quem foi. Há um vídeo meu muito antigo, nem sei se está por aí na internet, onde eu falo que quem vai nesta condição, ele vai com uma pá escavadeira nos pés. Quanto mais longe ele vai, mais profundo é o buraco. Ele vai por conta própria, ele abre uma lacuna, ele abre uma cratera, ele abre uma valeta, ele abre um abismo. Ele abre um abismo porque ele está indo de forma errada. Então, se ele está abrindo um abismo, ele está indo de forma errada. Aí lá na frente ele vai chorar, ele vai lamentar, só que a pessoa onde estava continua estando no mesmo lugar. Quem foi a pessoa que foi. Quem foi, ele vai gemer pela sua ida, mas não tem volta. Por quê? Porque da forma que foi abrindo uma cratera. Então não tem ponte para voltar. Quem vai enviado, quem vai debaixo da bênção, tem ponte. Não tem cratera, tem um caminho direcionado. Então ele vai e volta. Jacó voltou para Isaac, Davi voltou para Jessé. Então é sempre, não tem problema. Agora, quando vai por conta própria, quando vai numa decisão, tem que arcar com isso. Então não tem o que fazer. Só que eu preciso aprender a não chorar por quem decidiu. Lembra? Decisão. Ruth decidiu permanecer. Orfa decidiu ir embora. Eu decidi que eu quero ser um vencedor em Cristo, então custa. Há um preço, tem que pagar. É um preço. Tudo é decisão. Só que o boleto da decisão vai chegar para cada um, seja qual decisão que tenha tomado. Com certeza quem saiu como ela, sai sem direção. E quando eu coloco esse texto que está aí, texto não, essa frase que nunca chore por quem decidiu sair da tua história. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca chore por quem saiu desta forma da tua história. Porque quem saiu já vai chorar o suficiente por todo mundo. Porque quem sai sem direção, o destino é choro. É choro. O filho, o pródigo, que o diga, é filho, ele quer sair. O pai, no fundo, não queria que fosse, mas como sempre, o princípio não amarra, ele foi. Todo mundo que sai sem destino, sempre o mundo tem um chiqueiro para ele. Assim foi. Lá ele chora, lá ele geme, só que era filho. Filho que é filho sempre volta, porque o pai está sempre esperando, só que nem todos dá tempo. Nem para todos esse tempo ele vai concorrer a favor. Quem não lembra? Havia um homem chamado Davi. Davi, ele comete uma falta, ele adultera. Ele tem um filho com Batseba, aí depois a armada de Davi foi assim, ele vê a mulher, ele não foi para a guerra, ficou ocioso. Ociosidade faz o pecado entrar. Gente ociosa, o pecado entra na mente e depois na atitude, porque começa pensando e depois fazendo. Então não pode ficar ocioso, vai orar, vai ler Bíblia, vai falar de coisa que edifica, não da vida do irmão, não de coisas que não edificam, não vai ficar falando coisa, ralachão, rará, para com isso. Quem fica ocioso faz isso, e quem faz isso, faz como Davi adulterou. Ficou ocioso, ele tinha que ter ido para a guerra, resolve ficar ali, ele adulterou. Aí ele, para não ficar feio na história dele, ele manda o capitão dele pegar o marido da mulher e pôr na frente do campo de batalha. Primeiro o marido vem, aí ele fala que era para deixar o marido dormir com a mulher. Primeiro manda ele vir. Aí ele vem, esse marido, ele era tão fiel, mas tão fiel a Davi que ele dorme no palácio, na porta do palácio, não dorme com a mulher. Davi queria que ele ficasse com a mulher, porque ela ficando grávida, batia as contas, não tinha DNA na época, normal. O marido veio, ele engravidou, ok, mas não deu certo o plano. O marido não ficou com ela e volta. Quando volta para lá, ele manda fazer uma armadilha para ele, pôr na linha de frente, porque certamente ele morreria e morreu. Então, de certa forma, indiretamente, Davi assassinou o marido dela por tabela.
dando uma estratégia de morte para ele. Aí Davi faz o quê? A mulher está grávida, mas é viúva, e casa com ela, traz para o palácio, assume como esposa. Quando ele assume como esposa, vai ter um filho. Deus não se agrada desse filho, porque ninguém sabia. Ele sabia, Batseba sabia, mas ninguém sabia. E passou-se o tempo. Deus olhou de cima e falou, não pode ser assim. E aí Davi adoece o filho, e Davi começa a jejuar, orar, gemer. Davi começa a fazer todo o possível, como às vezes a gente faz, né? A gente luta, faz todo o possível. Pensa uma coisa, a gente luta por todo o possível, ele estava lutando pela vida desse filho, chorando por ele, implorando, clamando a Deus por ele, ele estava doente. Bravo, ele estava bravo. A Bíblia diz que ele se jogava no chão e orando. Ninguém chegava perto do rei, tinha medo de chegar perto de Davi, porque o filho estava doente. E ele ficou entregue na oração, porque ele queria que aquele filho vivesse. Aí sabe o que aconteceu? Deus mata o menino. Deus mata o menino. Quando os soldados dele, os íntimos dele, querem falar com ele, tem medo de falar com Davi. Se falar para o rei que o filho morreu, nós estamos fritos, ele pode ficar nervoso e mandar matar a gente, porque ele ama tanto esse filho, e a gente dá uma notícia dessa, notícia ruim para o rei. Mas acabou que foram dar notícia para o rei, falou, teu filho morreu. Aí em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 20, diz assim, então imediatamente Davi se levantou do chão, ele recebeu a notícia que o filho morreu. Olha lá. Ele se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois ele entrou no santuário de Yahvé e se prostrou e foi adorar. E retornou para casa e mandou que servissem a refeição e comeu. Eles pensaram que Davi ia dar piti no Davi, ele ia ficar louco, ia surtar. Não. Ele simplesmente levanta, sai, toma banho, passa perfume, vai orar, vai adorar, enxuga as lágrimas, vai comer. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram, porque eles ficaram confusos. Escuta, por qual motivo age dessa maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então ele respondeu, enquanto meu filho vivia, eu jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava, quem sabe Yahvé venha e se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará a mim. O que essa história de Davi ele nos ensina? Nos ensina que Davi ele sabia a hora de acabar, ele sabia quando é que acaba, ele tinha noção de quando termina, ele tinha noção, ele sabia qual era a hora. Ele falou, agora, a hora de chorar, de clamar foi, agora é a hora de enterrar a criança. Então, às vezes, nós temos que enterrar algumas crianças dentro de nós, algumas situações que estão em nós remoendo, e nós não nos recompomos, não levantamos a cabeça e seguimos. Porque tem muitas coisas que já morreram na nossa vida e a gente fica insistindo, sofrendo. É injusto consigo mesmo. Davi seria injusto até com ele, porque, como ele disse, muito coerente, falou, ele não vai voltar à vida. Eu que com o tempo vou morrer, né? Vou para onde ele vai, mas ele não volta. Então agora eu vou seguir minha vida. O que eu podia fazer em vida eu fiz, agora eu vou seguir. Ou seja, ele enterrou a criança, ele faz isso. Davi sabia a hora de enterrar a criança. Então ele vai fazer exatamente isso. Muitos enterros e velórios que nós precisamos fazer dentro da nossa alma. Parar de remoer. Eu vou falar porque já você vai haver o fechamento, o desfecho disso tudo, e você vai entender tudo isso aqui. Como assim? Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui, ó. Eu marquei que eu não esqueci, ó. Casais, por exemplo, namorados, funcionários de uma empresa, membros de uma denominação e por aí vai. A história de Noemi e Orfa acaba ali. Eu saí de empresas quando, muito tempo depois, eu achei que eu deveria ter ficado. Eu nunca fui, para a glória de Deus, eu nunca fui despedido, eu sempre que saía. 8, 9 anos de uma, 3 anos de outra, 5 anos.
eu que decidia sair. Só que nessas saídas, algumas eu me arrependia. Houve algumas que eu me arrependi. Mas eu já tinha saído. Então quem chorava é eu, porque o dono da empresa prosseguiu normal. Já viram casais? Um sai, decide, vai embora. Não tem o que você fazer. Pega e vai embora. Normalmente o que fica, vai para a academia, fica cheiroso, bonito, ou cheirosa, bonita, se arruma. Aí o outro que está do outro lado começa a gemer. É tarde demais, estava do teu lado. Empresa, mete o pé na empresa e sai. Eu quero sair. Lá fora dá de cara com crise, dá de cara com um monte de coisa e começa a chorar. Ué, mas você quis, a empresa continua. Nem que ela tiver que colocar 2 para fazer o que você faz, mas ela põe. Não vai parar por causa disso. Igreja é a mesma coisa. Eu vou sair daquela igreja, eu quero ver. Quando eu sair, eu quero ver como que vai se virar sem mim. Normal. O choro é para quem foi nessa condição. Quem fica, continua. Saudade, com alguma dor, mas prossegue. O choro nunca é para quem fica, é para quem vai. Pode demorar um pouco, mas o gemido vem. E vem doído, irmão. Muito doído. Eu posso garantir de carteirinha para você. Então, isso pode acontecer muito. Então, eu preciso aprender com Noemi. Anota, não está aí, mas se você quiser anotar, aprenda com Noemi se desligando de Orfa. Ela se desligou de Orfa. Aprenda com Noemi se desligando de Orfa. Você que está me vendo, talvez você tenha que aprender a se desligar. Pena que você não pode vir aqui no sábado de abril, um dos sábados, fazer desligamento de alma. Isso aqui é uma alma ligada. O povo pensa que a alma ligada envolve só relação íntima. Não. Tem muito mais. Você vai assustar. Vai assustar. Aprenda com Davi a enterrar o que Deus matou. É Deus que matou o menino, então eu tenho que enterrar o que Deus matou. Não tenta ressuscitar o que Deus matou. Deus matou. Deus pôs um fim. Depois Deus deu outro filho para ele, com ela. O outro filho que Deus deu para Davi, com Batseba, chama-se Salomão. Foi ser rei no lugar dele. Depois Deus deu Salomão, mas aquele Deus matou. O que ele fez? Ele enterrou. Então eu preciso aprender a enterrar aquilo que Deus matou na minha vida. Aprenda com Abraão a continuar o caminho sem Ló. Eu tenho que aprender a andar, irmãos. Aprenda a deixar as pessoas irem da tua história, caso elas queiram. Por que tudo isso eu estou falando? Porque Cristo vem vindo aí. A gente faz tempo que não tem falado muito, eu vou falar sobre escatologia de forma muito, muito forte, no momento oportuno. E o que está acontecendo é que Ele está falando conosco assim, comigo, com você, com cada um de nós. Já falou, né? Resiliência, persistência, perseverança. Está falando hoje de novo. Se desliga. Eu preciso ir me desligando, porque eu vou para junto dele. Eu preciso me desligar. É muita bagagem para ele me levar. Ele não vai levar você com mala. E essas ligações desnecessárias é como mala. Fica sofrendo à toa, envelhecendo, fazendo mal para a tua pele, para o teu intestino, teu estômago. Larga. Larga. Seja livre. Seja livre. Deixa voar. Vai voar. Deixa embora. Então eu preciso compreender. E guarda outra coisa, muita gente sair da tua vida às vezes é livramento. Saiu da graça, fala, que bom, que bom. Eu não vou falar uma coisa aqui porque está gravando e vai para o ar, mas depois fica ruim até de editar, depois daqueles cortes. Mas tem pessoas que saíram e foi livramento, irmão, há muitos anos atrás. Pessoas que saíram de célula, pessoas que saíram do nosso convívio e depois foi um boom, algo assim que eu não saberia como lidar na época. Foi algo terrível, mas foi bom ter saído. Então, às vezes, é um livramento e você não sabe. Deixa aí. Quer ir? Deixa aí. Vamos lá. Deus, ele precisa continuar em você, em você, em você, em mim. Ele precisa continuar a história. Qual? Aquela que ele escreveu a meu e a teu respeito. Há uma história já escrita para você. Há uma história que já foi relatada para que você viva. Existe uma história já escrita, já relatada, já registrada a meu e a teu respeito. E essa história precisa ser cumprida. E às vezes ficar com quem você não precisa ficar do lado te atrapalha, te enrola, te amarra. São verdadeiros pesos mortos do teu lado. Então eu preciso ficar com quem me auxilia, com quem edifica. Aquele que é para fazer parte da minha história vai ficar. Então fica. Quem não é, vai. Já faz muito tempo. Eu vou falar algo aqui
Quem está me vendo aí talvez não sabe disso, mas eu todo dia, todo santo dia, toda santa madrugada, 2, 3 da manhã, eu montava uma mensagem, eu orava, buscava mensagem, colocava no grupo, colocava individual, punha nos grupos da igreja, mandava para pessoas individuais. O Senhor falou para mim, no banheiro, falou, você vai parar de mandar, minha palavra não é horóscopo. Ele falou para mim, as pessoas têm que aprender a me buscar. Aí eu falei, mas o que eu faço? Falei, o que você prega domingo? Põe uma mensagem que vale para a semana. Cada um vai garimpar e vai correr. Você pode ver, eu só ponho uma palavra na segunda-feira. O resto da semana vai. E algum pensamentozinho que eu coloco lá no Insta, mas eu parei de mandar. Porque ele mandou que eu assim fizesse. E não para por aí, não. Não para por aí, não. Ele falou, você vai parar com isso aqui e tem pessoas que eu quero que você pare de orar porque eu quero tratar. Eu sei até quem são. E eu vou parar de orar, já parei. Vou parar de mandar mensagem, mandar oi, perguntar. Eu não vou parar de ser cicoça, meus irmãos. Quem é, aí sabe quem é. O Espírito está falando com você. Você sabe quem é. Eu sei, o Espírito sabe, o diabo sabe e você também. Eu não vou te procurar mais. Porém, eu posso ser procurado e de maneira nenhuma te lanço fora. Meu braço vai estar sempre pronto a te abraçar. Sempre, 100%. Por quê? Porque o rei vem vindo aí, ele está dando uns comandos difíceis para mim. Pensa que é fácil para mim? Não é não. Eu sou paizão, eu gosto de ir para cima, e vou, e eu insisto, eu gosto de ir para cima. Eu falo, você pode parar, você não é melhor que eu. Jesus não ia para cima de ninguém? O que Jesus falava? Quer andar 1 milha, você anda 2. Aquele que vem, você não lança fora. Mas se não quer, sacode o pó. Isso é ele. Você quer ser melhor que ele? Eu falei, não, já entendi. Então, começa a buscar, começa a mergulhar. Você quer ver como a tua história já está escrita antes de você nascer? Eu vou abrir um leque aqui, você que está me vendo talvez assuste um pouco. Mas antes de você nascer lá na eternidade, o Pai Celestial, com você dentro dele, conversa com ele, ele traça um plano para você e você fala, eu vou. Tudo que é para você viver na terra, ele já relata, ele anda com você pelos lugares, ele te mostra tudo o que você vai fazer. Por quê? Porque a eternidade não é passado, presente e futuro. Ela é tudo. Tudo isso está dentro da eternidade. Ele pega e anda com você. Andou comigo, andou com você. Você concordou com ele. Por isso que você nasceu. Você nasceu debaixo de uma concordância. Ninguém nasce sem história. Você não nasce para viver uma história que vai ser escrita. Não, você nasce para uma história que já foi escrita. E aí... Por isso que você, quando criança, você vai ter alguns devaneios, algumas coisas, chama-se déjà vu. Você já deve ter passado por isso, de passar por lugares e você passa assim, eu já passei por aqui. Pois é, você já passou mesmo, o pai te levou passeando ali nas nuvens, já passou com você por ali, falou, então filho, você vai passar por aqui, aqui você vai gemer, tá? Mas o papai está aqui, vai ser assim, vai ser assado, passa tudo, conversa tudo com você. Depois ele fala assim para você, combinado? Combinado. Então, sopre, nasce. Quando nasce, rompe o cordão umbilical, você esquece tudo. Meu pai, por que ele faz isso? Porque agora, para eu relembrar da história que ele tem para mim, eu preciso buscá-lo, é ele que vai falar comigo. Entendeu? Estratégia do papai. Ele combina, você fala, beleza, só para quando chega aqui você esquece. Tem uns déjà vu aí que você vai lembrar. Quando criança tem mais déjà vu do que velho. Porque a criança está mais perto, né? Acabou de nascer, então ela lembra de lugares. Eu tinha muitas sensações na estrada, eu tinha certeza que eu passei aqui, eu sabia onde tinha certa árvore, mas eu nunca tinha passado lá. Mas é por conta disso. Então o déjà vu é um sinal de que eu estou andando bem na história, porque ele já andou comigo por ali. O Salmo 139, 16 diz assim, teus olhos viam o meu embrião. Ele via quem? O teu embrião. O que é embrião? Aquele milímetrozinho lá, ó. A sementinha no útero da tua mãe. Ele já te viu lá. Teus olhos viam o meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias pré-fixados, antes mesmo que um só deles existisse. Já há uma história escrita que você precisa viver. Esse é um livro, chamado Livro do Propósito. A Bíblia é o livro de um propósito divino referente a Cristo. É o livro que ele viveu e vive.
Mas há um livro chamado livro do propósito, que ele registrou todos os teus dias. Então, como que eu faço para saber o que ele quer de mim? Tem que buscar quem escreveu. Se está dizendo que todos os teus dias já foram registrados, pré-fixados, antes mesmo que existisse um deles, você nem tinha nascido, já estava escrito o que você ia viver. Agora, para eu saber, eu preciso buscá-lo, é ele que escreveu. Mas eu não quero buscar, eu vou vivendo do meu jeito. O que vai acontecer? Tem um outro livro que os anjos vão escrevendo, chamado Livro da Vida. Esse livro, ele vai sendo escrito, o livro das obras, você vai fazendo, ele vai relatando. Lá naquele dia, em Apocalipse, fala que os livros serão abertos. Os livros serão abertos e vai bater com esse livro. Os livros das atitudes que você toma estão relatados ali. Há livros que relatam toda a minha atitude. Tudo que eu faço, relata. Lá vai bater se o que eu faço combina, está combinando, batendo com o combinado que ele já havia dito. Tem que bater os dois livros. A tua recompensa depende disso. A nossa recompensa para ser vencedor depende de bater esses livros. Tem que bater o que ele desenhou, escreveu para mim, com o que eu faço. Tem que combinar. Vai ter que bater, vai ter que registrar, o que está registrado tem que bater com o que vai sendo registrado no meu dia a dia. E a pergunta é, se você sabe o que fazer e não faz, isso está lá sendo registrado. Se você fala o que não deveria, é registrado. Se você sabe que no reino você tem que agir assim e não age, é registrado. Porém, se é feito como o Pai quer que seja feito, também é registrado. Tudo vai ser posto em peso, vai pôr na balança, para ver se combina os dois, se bate. Então eu preciso compreender isso. Amém? Isso é outro assunto, mas só para você compreender que os nossos dias já foram escritos, então busca ele. Ele vai te revelar o que ele quer de você. E não ande mais por tua conta, ande por conta dele. É muito melhor. Às vezes dói um pouco, mas a recompensa sempre é maravilhosa. E não ligue por quem foi, não. Fique firme nele que te chamou. Fique firme nele. Aqui eu quero ler um texto aqui para você, porque João entendeu isso. 1 João capítulo 2, 17 diz assim: ora, o mundo passa, assim como a volúpia. A volúpia. Essa volúpia, essas loucuras. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, para permanecer no reino, tem que fazer a vontade dele. Por que eu sei que o assunto é reino? Porque está falando a palavra logo depois, eternamente. Ele permanece eternamente, então eu fico eternamente fixado nele, eu preciso ficar assim. E João entendeu isso, e ele vai dizer algo sobre alguns da igreja ali que tinham ido embora. Alguns partiam, dava só trabalho, irmão. E João pega e escreve, ele diz assim: filhinhos, esta é a hora derradeira. Derradeiro é o começo ou o fim? Vamos falar bem forte, é o começo ou o fim? É o fim. Derradeiro, é a última hora, está acabando. O rei vem vindo. Não vai dar mais tempo, viu? Filhinhos, esta é a hora derradeira, é a última hora. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Aí ele explica, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então João está dizendo bem claro, o tempo está acabando e não fica chorando por quem foi porque não era dos nossos. O que é vai ficar, porque é a última hora, é a hora final, está fechando o cerco. E ele está dizendo que agora mesmo muitos anticristos têm surgido. Deixa eu te falar, a pessoa, o homem do anticristo, ele já está na terra em algum lugar. Ele não pode agir ainda, mas já está articulando poderosamente. Só que desde que Cristo nasceu, o espírito do anticristo já reina na terra. Ele vai andando nas mentes, já vai formando um sistema. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo. Tudo aquilo que Cristo apregou, ele quer despregar. Ele é um despregador do evangelho. Nós somos pregadores. Ele é despregador do evangelho. Ele faz o oposto. Então ele faz desacreditar da igreja.
Ele vai fazer você cair em laços mentais. A mente é o alvo. A mente é o alvo. Tem coisas absurdas em batalha espiritual em abril, eu vou te falar. Eu tenho uma notícia para você terrível. Satanás não vai mais falar com as crianças no Amigo Invisível. Ele decidiu falar cara a cara. Eu vou te provar e vou te mostrar. Por isso que eu não queria as crianças aqui, porque eu vou te mostrar. Ele vai falar cara a cara com as crianças. Por quê? Porque já conhece todo o emocional das crianças. Ele vai tomar a mente das crianças na boa, cara a cara. E você não vai poder fazer nada por causa do sistema. Então, o espírito do anticristo, ele já impera. Para que esta pessoa manifeste, é só ser tirado os vencedores que atrapalham e aí ele manifesta. Crendo ou não. O que eu estou te falando é palavra. Estou sincronizando você. Mas o que isso tem a ver com órfão? Tem a ver que não é hora de eu me desligar, de eu me despedir de Cristo. Não, eu não posso, eu tenho que ficar ligado ao corpo, ficar ligadinho. Um dia desse mandaram para mim no meu e-mail, falando que chorar, viram uma mensagem minha lá e mandaram assim: pastor, eu chorei muito, que palavra, aquilo mexeu comigo e falou tanto comigo. É uma mensagem lá. Não lembro qual é, não lembro, é uma das mensagens do Espírito Santo lá, está com as 20 mil, nem sei quem vê aquilo, mas mandaram um e-mail para mim, acharam meu e-mail e mandaram. E falando. Louvado seja o Senhor por isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e principalmente para você. Você não pode ser crente de telinha. Você precisa do corpo, você precisa sentar do lado do irmão, deixar o irmão pisar no teu pé, segurar. Você é pedra viva, tem que roçar as pedras para você ir sendo aperfeiçoado. É muito fácil servir Deus em casa. É muito simples, porque na verdade ele não está servindo, é mais um engano. Eu posso ouvir, eu posso ser edificado, mas eu preciso ir para a mesa, ir para a ceia, pegar na mão do meu irmão, perdoar meu irmão, ser perdoado pelo... É família, eu preciso fazer isso. Mas as pessoas querem arrumar subterfúgios, enganos, para que ele saia do corpo. Se sair do corpo, irmãos, quando sai do corpo, morre. Se cortar um dedo, jogar lá na rua, apodrece. O dedo só é corpo quando está ligado ao corpo, tem sangue ali ligado. Então é preciso. Louvado seja o Senhor. Se ele mandar eu parar, uma vez ele mandou eu parar de mandar as mensagens. Agora não mandou só aquela. Ele mandou eu paro. Porque eu não quero ninguém sendo adepto de telinha, matando curiosidade, vendo profundidades. Não, você tem que ter um pastor, você tem que ter um ministério sobre você. Pode escolher mas você precisa. Você precisa ter um ministério, você precisa caminhar junto com o teu irmão. Você precisa. Eu não quero. Faz igual órfão, acaba a tua história. Não tem problema nenhum. Para mim, nenhum. Para Deus, é só para quem vai. O choro é só para quem vai. E aí, deixa eu voltar aqui para cá. O que isso tem a ver com Ruth? É porque ela foi embora. A outra continua a história. Ruth prossegue essa história. O que vai acontecer aqui com Ruth? Ruth no capítulo 1, verso 15, voltando aqui. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida, decisão, a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Deixa eu te falar uma coisa. Órfã acabou a história, porque ela foi sem destino, como bastarda. Acabou a história, nem história tem. A Ruth prosseguiu. A Ruth, para você entender, é tão preciosa a história dessa mulher. Eu aconselho as mulheres, os homens, a ler o livro de Ruth. O livro de Ruth, eu tenho vontade de ficar 2 meses só ministrando sobre ele, mas a igreja não aguenta. Mas é lindo o que ocorre em Ruth. Toda a nossa história está ali no livro de Ruth. Quando Jesus nasce, no livro de Mateus, nós não vamos lá, mas existe a genealogia. Na genealogia tem 5 mulheres lá. Quais? Essas 5 mulheres que você está vendo aí, essas 5 que estão na telinha para você. 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria.
Tem 5 mulheres, está no Evangelho de Mateus, logo no início da genealogia. E olha que a Bíblia ela é meio criteriosa, só falava de homens. Mas tem 5 mulheres que estão nessa genealogia. O que cada uma delas vai representar para nós é muito importante, porque tem a ver com a mim e com a sua vida. Lembra, a mulher representa a igreja. É uma representação da igreja. E profeticamente o Criador já estava dizendo, o meu filho virá e vai acontecer isso, ele vai morrer. Veja, a morte de Cristo não é a nossa vitória. Nós não celebramos a morte, celebramos a ressurreição. Na ressurreição está a minha, a sua vitória. Então vamos lá, o que cada uma delas representa. Veja se você se encaixa com a vida de cada uma delas. Tamar representa desprezada, ela era desprezada. Tamar, essa Tamar não é a Tamar, filha de Jacó, não. Essa Tamar é uma outra Tamar, que ela era esposa teve 2 maridos, inclusive, Onã. Ninguém faz filho nela, a mulher era estéril, não era estéril e não gerava. Isso para ela era amargura, era dor, ela era desprezada porque ela não gerava filhos por culpa dos maridos. Tem muita mulher que não gera por culpa do seu marido. O seu marido é o grande empecilho para que você não gere. Aqui, essa mulher Tamar, ela não gerava por culpa dos 2 maridos, e Deus mata os 2. Você tem um marido ouvindo aí, Deus mata marido, viu? Ele matou 2, ele matou Onã e matou Eles queriam ter prazer com ela, mas não queria gerar, entendeu? Você que é adulto, você entende isso aí. Eles queriam ter prazer com ela, mas gerar não deixa nada dentro desse útero, não põe semente lá dentro. Na hora H joga por terra, mas não põe lá dentro. Deus vai e mata ele. O outro vem, mata também. Aí depois ela tem toda uma situação e ela vai conseguir engravidar de Judá. Ela vai engravidar do próprio sogro, para poder ter linhagem. E ela engravida de Judá. Lembra, na linhagem de Judá, quem é que vai nascer? Quem é o leão da tribo de Judá? É Cristo. Se não fosse, aqueles homens estavam impedindo o nascimento do Messias. Então você que é marido, não impeça o nascimento das bênçãos daquilo que o Senhor tem para suas esposas. Não impeça. Não é precisar fazer um monte de filho, não é isso. Entenda a alegoria, é espiritual. É espiritual. Pode ser físico, mas é espiritual. A mulher ora e o marido fala, nossa, para que orar tanto? A mulher quer ir na igreja, mas para que ir na igreja? E ele vai matando, uma hora Deus mata ele. É o que aconteceu aqui. Então não impeça as suas esposas, deixa ela orar, já que você é frouxo, deixa que ela vá. Deixa ela. Eu estou falando para mais de, 20 mil pessoas, não é para vocês, aqui não acontece isso. Raabe, sabe o que Raabe representa? Ela era prostituta. O que é prostituta? Ela se vendia. Mas mesmo sendo prostituta, o pai deixou ela na genealogia, fez questão de pôr o nome dela na genealogia de Jesus, e ela não era de Israel, ela era prostituta, pôs uma prostituta na linhagem. Você sabia que Raabe, ela era prostituta, e por causa dela foi salva toda a sua família? Até então ela era prostituta, depois a gente entende que não, porque depois ela vai ser, Raabe, deixa eu te falar, Raabe vai ser sogra de Ruth. Sabia? Ruth representa que ela era moabita, então ela representa todo o povo gentil, que não era judeu. Ou seja, Ruth fecha. Ruth representa eu e você, somos gentis. Ninguém aqui nasceu em Israel, então somos gentis. Ruth era moabita, ela não era judia, ela era moabita. Mas mesmo assim, ela se casa com Boaz. E aí ela vai vir a linhagem, depois dessa parentela vai vir Jessé, depois vem Davi, e vai até chegar em Cristo. E Batseba eu já contei um pouquinho, ela era adúltera. Só que Batseba está na linhagem de Cristo. A esposa de Urias, ela está também. Então você percebe que tem uma desprezada, tem uma prostituta, tem uma moabita, que representa o povo gentil, tem uma adúltera. Ele não rejeitou nenhuma delas na sua linhagem, representando a nossa vida hoje, está dizendo, eu não vou rejeitar ninguém, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora.
Nenhuma. E eu te provo colocando nessa linhagem, já para dizer para você, eu estou pronto a abraçar todos que vierem a mim, de forma alguma os lançarei fora. Aí a outra mulher que é colocada ali é Maria. Não vai se ofender, por favor. Não estou falando de religião, você que está vendo aí. Mas Maria representa o quê? Ela era pecadora, humilde, que admitiu que precisava de um Salvador. Essa é Maria. Ela representa todo pecador que tem humildade para confessar a Cristo e dizer, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Senhor, eu sou pecadora. Ela era pecadora. Mas quem que fala isso? Ela mesma. Não sou eu não, é ela própria. Ela própria faz isso. Maria, ela representa aqui, ela era pecadora humilde, como eu e você, que com humildade admitimos que somos pecadores e precisamos dele, precisamos de um Salvador. Por que ela fala que precisa de um Salvador, se ela não tivesse pecado, como dizem? Se ela não tivesse pecado, ela não precisava de um Salvador. Se ela precisa de um Salvador é porque ela era pecadora. Vamos ver ela falando isso, só que ela vai falar isso profeticamente, tá? No Salmo 35, no verso 9, tem uma profecia que diz assim, então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Esse salmo ele é profético, uma projeção profética. Quem vai repetir isso é Maria. Aonde que ela repete isso? Com os lábios dela, ela mesma repete isso. Em Lucas 1, do 46 ao 48. Então declarou João. Não, é o Evangelho de Lucas. Então declarou Lucas. É assim? Não, está bem claro. Então declarou Maria, engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Então é preciso de um Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Olha a humildade dessa mulher. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu andava para a rua vendendo pizza, pegando pedidos, uma senhora, bem educada, assim, na boa. Ela falou, você é crente? Eu falei, eu sou, né? Eu não fiquei tendo discussão, eu sou filho. Não, eu sou. Por que vocês não gostam de Maria? Eu falei, não. Eu fiz essa cara, irmão, sinceramente, eu falei assim, não, quem que falou isso para a senhora? Que é isso? Eu não sei os outros, eu sou o maior seguidor de Maria. Mas como assim, você não vai na igreja, você diz que é crente? Não, eu sou o maior seguidor. Porque lembra da festa? Ela pegou a bíbliazinha dela lá, católica. Falei, lê aqui, ó, na festa lá em Canaã, em Caná da Galileia, está lá, ó. Ela está falando assim, ó, essa palavra é de Maria. O que ela está falando? Ó? Fazei tudo o que ele vos mandar. Está vendo? Eu obedeço ela, eu faço tudo o que Cristo manda. É ela que falou isso. Eu fui falando um monte de coisa assim, eu falei, nós amamos essa pessoa. Só que ela já se foi, ela está aguardando a redenção do corpo glorificado um dia. Mas ela já se foi. Só que Cristo não, Cristo ressuscitou. Ele está vivo. E é a Ele que eu sigo e é dele que eu não me despeço. É dele que eu não me distancio. É com Ele que eu vou até o fim. E é Ele que me proporciona vitória. É Ele que me proporciona alegria. Aí não está escrito, mas eu vou relatar para vocês aqui algumas coisas. Orfa foi embora e a história acabou. Ruth fica com a sua sogra, do jeito que você viu que fica. O nome disso é aliança, ela faz uma aliança, ela se liga à alma da sogra, há uma ligação de alma, não é só espiritual, uma ligação de alma, ela se liga à sogra, e ali nessa ligação que ela tem é uma aliança inquebrável, ela fala, eu vou até morrer, mas eu vou ficar com a senhora. Eu tenho uma aliança assim com o meu pastor. Eu falei para ele, o dia que você estiver velho, banguelo, ou com dentadura, aquela boca mole, que velho às vezes fica com 200 anos, que você vai pregar até 200 anos, mesmo assim você é o meu pastor. Eu falo para ele, eu fiz uma aliança séria com ele, isso é brincadeira, eu brinco às vezes assim, com ele para refletir o quanto eu considero, por quê? Porque ele foi a pessoa que o Criador usou para abrir o Evangelho para mim, e eu nunca mais esqueci, isso é ser de aliança, eu sou de aliança. Quem não tem aliança comigo é porque não quer ter, porque eu sou de aliança. E aí, eu vou te passar aqui a vantagem das alianças. Por exemplo, vou dar algum exemplo rápido, tá? Eliseu, por ser homem de aliança, ele recebe porção dobrada.
Ele tem tanta aliança com Elias, que é o profeta Elias, é o profeta de Eliseu. Elias fala para ele, eu vou, você vai para cá. Não, onde o senhor for, eu vou. O que aconteceu? Porção dobrada. Quem tem aliança tem porção dobrada. Pedro recebe o reino, porque foi até o fim. Ainda que deu aquela negadinha assim, mas ele amava. E foi até o fim. Achou até indigno morrer como mestre. Crucificam ele de cabeça para baixo, mas ele vai até o fim, ele ganha o reino. Ruth recebe a honra da remissão. Lembra, ela era moabita. Mas por ela ser tão fiel a Noemi, Noemi era judia, ela por ser tão fiel a Noemi e fazer essa aliança, o Senhor providencia Boaz. E aí ele vai remir e vai trazer ela para o contexto do povo. Realmente o Deus de Israel passa a ser o Deus dela. E ela vai ser remida. Ruth recebe honra, a honra da remissão. Ela foi remida, foi trazida num contexto de remissão. E ela veio, ela passa por isso. Então, entenda uma coisa, tem coisas que ele só libera depois que você está livre de parasitas. Anota isso por último. Há coisas que o nosso Criador libera para nós. Isso daqui é desbloqueador para você, no teu espírito. Pega isso no teu espírito. Isso é uma chave. Existem bênçãos que ele só vai liberar para você quando os parasitas saírem. Por isso ele é chamado na Bíblia de agricultor, lavrador, porque ele vem e ele não vai fazer nada, tem coisas que ele não fará com você se tiver parasitas. Então, deixa que o Ló vá embora, deixe que Orfa se despeça, enterra o menino morto, tudo aquilo que tiver morto, fica livre. Porque na hora que você estiver bem, aliançado com ele, ele libera sobre a tua vida. Tem bênçãos que só virão para você quando você se desligar dos parasitas. O que é parasita? Aqueles que já deveriam ter ido embora há muito tempo. Só suga você, só fica te sugando, só fica te diminuindo, só fica tirando de você, por conveniência está do teu lado, e vai ficando, isso é parasitismo. Mas o perfeito agricultor, ele vai limpar toda a videira, e ele vai cortar tudo quanto é galho seco, vai arrancar todos os parasitas da tua vida. Fica preparado, viu? Amém? Fica preparado, porque ele quer derramar bênção sem medida. Todo chupim, parasita, bigato, que ficar querendo te rodear e tirar de você, com vantagem, com coisas vis, situações que vão chegando só para tirar de você, isso são parasitas. O que é um parasita, pastor? O parasita ele não tem vida própria, assim, ele só vive com a seiva de outra planta. Parasita é aquele que só vive em função do que você tem. Não está nem aí para quem você é. Se você morrer, morreu. Ele não liga. Quando morrer, ele gruda noutra árvore. Hoje o Senhor está limpando a igreja, porque ele vai levar uma igreja, repito, limpa, novinha, limpinha, cheirosa, perfumada, igual você. E para isso ele tem que limpar todo o parasitismo, todo esse parasitismo, essa chupança, esses chupins que ficam ali sugando. Sabe por que ficou o termo chupim? Quando eu morava na roça, tinha um passarinho chamado chupim. O bichinho gritava um monte, não sei se alguém aqui conhece. O tal do chupim, ele não fazia ninho. Ele pegava, algum passarinho fazia ninho na rocha, ninho nas pedras, nos barrancos, fazia ninho. Ele pegava um ninho pronto e ia lá botar, ele ia usar o ninho do outro, expulsava, ele queria usar. É um parasita. Todo chupim, todo parasita vai sair do teu caminho. Vai parar de te explorar, vai parar de sugar você, vai parar de arrancar de você, vai parar de tirar de você a tua seiva, porque o parasita não está nem uma vírgula preocupado com a tua vida ou com a tua história, só quer o que você tem, não se importa nem um pouquinho com quem você é. O parasita é assim, ele gruda, anda pelas árvores, você vai ver uma árvore seca, você pode olhar, tem uma parasita ali. Tem muitas plantas que são parasitas, então tem muitos parasitas que o Senhor está limpando da igreja. Então o parasitismo acaba hoje, nessa igreja. Acabou o parasitismo. Você nasceu para servir, nasceu para ser como Ruth, uma pessoa de aliança. Você nasceu para ser alguém que vai estar sendo lembrado na história, alguém que é importante. Quantas pessoas se aproximaram de você
aproximaram de você, deu um abraço em você, em seguida, tem 50 aí para me arrumar. Aquele abraço, irmão, era só parasitismo. Não é assim? Tem um monte de gente, vai lá, te dá um abraço, como é que você está? Que saudade. Não, senta aqui, toma um café, vem aqui, vem cá. Em alguma altura da história, se você tiver discernimento, você vai perceber. Algum momento assim, eu estou precisando de uma grana. Irmão, quem não é parasita te ama de graça, você tendo ou não. É igual Ruth fala para a órfã, escuta, onde você for, eu vou. Se tiver o que comer, a gente come, não tiver, não coma. Eu estou aqui, vamos junto. Estou junto aqui, toda hora, para tudo que vier. Então, entenda bem, todo parasitismo vai sair da tua história. Só que você tem que estar disposto a liberar. Um último segredo, como que eu libero? Eu tenho uma pilha, tenho uma bateriazinha aqui. Como que eu libero as pessoas? É fácil. Você pega as pessoas que estão do teu lado e deixa ela livre. E você pega ela e se você fizer assim, ela fica obrigada. Ela é obrigada, constrangida. Não precisa ficar constrangido. Você abre a mão. Você vai abrir a mão. Você abre a mão. Abre a mão. Se não abrir a mão, ela ficar grudada na mão, ela continuar ali na mão, ela é livre, espontânea vontade, ela não quer ir. Ela não quer ir, ela quer ficar. Aí você abraça então e fica. Mas se você abrir a mão e ela cair, segue em frente com a outra que ficou. A minha alegria na igreja é com quem fica. Você é a minha alegria. Quem foi, não perca o tempo chorando. Aprendi com a vida. Aprendi com a palavra. Quem foi, deixa ela chorar o suficiente o quanto quiser. Eu vou me alegrar e celebrar com quem está. Você é a razão da minha alegria. Então que as pessoas que estão do teu lado sejam a razão da tua alegria. Pessoas que amam você de fato. Pessoas que querem estar com você. Que têm um pingo de consideração por você. E veja bem, não é porque o irmão precisa de algo, ou alguém precisa de algo. Isso não é parasitismo. O parasitismo é algo notório. É algo que vem para sugar a seiva. Mas nós temos que acolher os nossos irmãos quando precisam, quando tem uma necessidade. Talvez ele precise só de um abraço, de uma oração. Enfim, isso é família. Isso é fazer como foi Ruth e Noemi. Foram trabalhar na roça juntos. Comiam as espigas ali juntas, e assim foi até ser remida e se tornar uma grande mulher. Ruth, uma mulher remida. Nós somos essa pessoa remida, e nós vamos ter um encontro com o nosso rei. Vamos ficar de pé. Eu quero que você pense aí na tua vida, se você tem alguém na tua história que você sente que é um parasita. Lógico que você não vai falar, mas você vai meditar e pensar. Pessoas que sugam você. Às vezes você até ama, mas a pessoa só te suga, só te destrói. Parece chupim. As pessoas que te amam de verdade, você despreza. As que te sugam, você se deixa ser sugado. Tem que alinhar essas coisas. Tem que ajustar isso aí. Eu quero que você pense em tudo que te suga, tudo. Isso vale para tudo, viu? É amizade, é trabalho, é profissionais. Você vai arrumar um carro, o mecânico é um chupim. Ele acaba com você. É um chupim. Você vai arrumar uma lâmpada em casa, o eletricista é um chupim. Então tem vários parasitas. Hoje Deus te livra de todos. Todos. Parasitas internos, parasitas externos. Ele vai livrar de todos. Você vai estar livre, leve, solto para sair desse lugar. Sem nenhum parasita. Ninguém vai ficar te sugando, destruindo a tua vida, destruindo o que você construiu com tanta dificuldade, com tanta luta. Hoje vai acabar esse parasitismo da tua história. Eu vou orar, porque depois que eu orar, depois eles cantam. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos vendo. E depois nós vamos cantar um hino e eu quero... Aí depois pode desligar, que daí eu vou cantar. Vamos cantar e vamos orar por nós aqui, porque eu tenho que falar algumas coisas. Amém? Agora eu vou orar pelas pessoas e você concorda. São nossos irmãos, são pessoas que eu não sei nem quem é, mas um dia nós vamos vê-los. Pai, eu quero colocar essas vidas diante de Ti. Apresentar diante de Ti cada uma delas. Eu não conheço, não sei o nome. Eu não sei o Teu nome. Mulher, eu não sei o Teu nome. Moço, eu não sei o Teu nome.
Eu não sei nada de você, mas aquele que deu a revelação dessa palavra está dizendo, ele está limpando os parasitas da tua história exatamente agora, para que você possa frutificar, fluir dentro do teu chamado, daquilo que o próprio Pai Celeste tem com a tua vida. Seja livre, seja liberto de todo parasitismo, seja liberto. Quem vai, vá, mas quem fica, faça a festa e se alegre e construa. Que toda sorte de bênção seja liberado sobre a tua vida, para que você desfrute dessa graça infinita. Assim seja, para a glória de Cristo. E você diga amém. Que Deus te abençoe. Amém. Fica aí o meu abraço para você.